Tradução correta para kavod. Kavod. Kavod significa respeito. Respeito. Mas eu acho que kavod pode ser chamado... Tem duas explicações para kavod. Kavod pode ser respeito em hebraico, ou poderia ser orgulho, né? Aquele que gosta daquele respeito, né? Ele tem aquele orgulho. Sim, não, mas eu acho que tem algum contexto, como foi traduzido por Mauro Biglino como nave na Bíblia Católica. Ah, interessante. Kavod, sabe qual que é a passagem? Também. Eu não sei qual passagem kavod, que é. Na Bíblia, kavod significa a glória de Deus passando. Né? E tem aquela Bíblia de Ezequiel, que fala sobre a carruagem. Isso. E por isso que ele traduziu como um exemplo Vimana, né? Que não é exatamente um Vimana, que isso é bem mais elevado do que um Vimana, né? Sabedoria é totalmente divina, não é sabedoria desse mundo, né? Que não é sabedoria. Existem 3 tipos de sábios. Sábios naturais, que eles entendem da natureza dos 4 elementos, né? Física, química, etc. Existem aqueles sábios que entendem dos céus, entendem do akashá, do éter, como usar aquelas forças. Existem os sábios mais altos, são aqueles sábios divinos, que eles entendem de Deus, entendem da divindade. O que Ezequiel fala sobre a divindade, não fala sobre cosmologia. Dá para entender, claro, que o que existe em cima existe embaixo. Dá para entender também a cosmologia a partir disso. Mas o que ele quis dizer lá, no conteúdo exato daquele texto, não é cosmologia, é sabedoria divina. Mas exatamente, kavod pode ser também ser traduzido para indiano como vimanas ou como aviões. Né? Existe essa tradução. Seria que era carruagem divina. É chamado de kavod porque é o respeito de Deus, é o orgulho de Deus, né? Como assim, o esplendor de Deus, né? Seria a tradução literalmente do kavod nessa parte. Perfeito, a glória, né? Glória. Glória, esplendor. Perfeito. Pode continuar. Então nós vimos aqui, o Vimanika Shastra descreveu forças gravitacionais, campos eletromagnéticos e relatividade do tempo. Mas o que a mídia e a academia vão dizer sobre isso? Se tiver algum acadêmico, não todos, né? Claro, não estou falando de generalizando ninguém, mas a academia, né? A academia de ciências, o que diz sobre isso? Tem muita gente que fala isso. Isso aqui é só mitologia. Não são científicos. Isso é pseudociência indiana. Certo? Agora, o problema único é que essa pseudociência indiana é o futuro deles. Nos filmes todos nós vemos a pseudociência indiana sendo chamada de futurismo. Ou seja, tudo que vem do Oriente, que veio do Oriente Antigo, é pseudociência. O que vem do Ocidente é ciência. Ou seja, nós temos que entender a aparição das sabedorias do mundo não veio do Ocidente, veio do Oriente para o Ocidente. A diferença é que os ocidentais, europeus, infelizmente, eles também tinham sabedorias. Pode ser que as mesmas dos orientais. Mas quando começaram a queimar livros, queimar livrarias, a livraria de Alexandria também no Oriente, certo? Foi queimada que eu lembro, foi queimada por romanos. A livraria de Haran, né, de Haran, lá na Turquia, perto da Anatólia. Se vocês olharem, El Farabi estudou numa livraria. Ele estudava num lugar cheio de livros antigos. Lá ele estudou mitologias. Lá ele estudou sobre os indianos, sobre povos antigos. El Biruni também, onde ele estudou sânscrito. Não só que ele foi na Índia pegar livros sânscritos, ele ia nas livrarias de Haran. Onde foi essa livraria? Onde estão esses livros? Foram queimados por radicalistas árabes. Vamos falar assim, jihadistas. Qual é o moral da história? Qual é o moral de tudo isso aqui? Nós temos que, aquele pessoa que tem aquela religião dele, os cristãos têm a religião deles, o cristianismo, os árabes têm o Islã, os judeus, o judaísmo. Cada um não somente deixar a religião para si e abandonar ela para a física moderna, abandonar ela para as filosofias mundanas de hoje. Continuar na religião dele, continuar a crer em Deus, continuar com aquela fé certa, não somente para ele, também para os filhos deles. Por quê? Porque isso vai fazer de nós pessoas críticas, não críticas no sentido de criticar alguém. Você vai ler um texto, você vai ter um olho crítico.
Você não vai ser aquele obediente, você vai ser o pensador. Né? Não faz um tempo atrás saiu o LinkedIn com o maior milionário da China. Ele falou, o problema é que hoje em dia todo mundo tá desempregado, né? Muita gente tem muito desemprego na China, por exemplo. O problema é que muita gente está desempregada hoje em dia por causa que, né, infelizmente, muitas escolas é ensinado que você deve ficar sempre trabalhando para receber salário. Não ensina você a ser empreendedor, a receber o salário, investir ele. Recebe um salário, gasta ele na comida, gasta ele nas contas, gasta ele, acabou, já foi. Mês que vem que fica, não tem entrada nenhuma. Sempre tem que estar no bônus, não no ônus, certo? Tem que ser aquele pensador, não o obediente. Certo? Então, nós temos que ensinar nossos filhos, nossas próximas gerações, a não ser obedientes e sim ter olhos críticos. Não para a religião, como hoje em dia é feito. Hoje em dia a pessoa vê um versículo da Bíblia. Eu não sei se é verdade. O milagre da abertura do mar aconteceu mesmo? Mas você vai ver agora estudando Einstein, vai estudar física, vai aprender AI. Quando ele vai aprender AI, ele não vai fazer perguntas críticas quando ele vai estudar AI na faculdade. Mas quando ele estuda a Bíblia, ele faz perguntas. Ou seja, nós temos que ter olhos críticos quando nós estudamos Einstein. Mas quando nós estudamos a Bíblia, a religião, temos que saber que isso saiu do antigo. Saiu da verdadeira sabedoria. Então lá não precisamos de olhos críticos. Sempre é bom perguntar, responder, mas sempre tem aquela crença básica, sempre tem que continuar. Esse é o moral da história, certo? É o moral de toda a live. Relembrar que tudo está escrito. Salomão disse no livro dele, não existe nada novo abaixo do sol. Tudo que é abaixo do sol não é novo. Eu perguntei, o que significa abaixo do sol? Acima do sol tem? O que significa abaixo do sol não tem? Acima do sol é outra coisa? Como fica aí? Na verdade, a matéria ela só consegue resistir até um pouco mais acima do sol. Uma matéria não pode, pela cosmologia antiga, certo? Uma matéria não pode subir acima do sol. A matéria só vive até o sol. Ou seja, se você levar uma matéria lá para cima, ela não consegue passar do sol. Você tem muitas opiniões que dizem nas cosmologia antiga. Você passou do sol, a matéria derrete, só fica o espiritual. Não fica a alma. A alma é a mesma coisa que o corpo, né? A pessoa continua a existir. Mas ele é alma, não é mais aquela coisa mais espiritual. A gente com o nosso corpo não vê, mas é a mesma coisa. Seria, mas não é o corpo. O corpo, a matéria da Terra, só existe até o Sol. Então diz, nada de novo existe abaixo do Sol. Acima do Sol tem coisas novas, tem coisas que vocês não veem, que vocês podem ver depois. Mas abaixo do Sol nada de novo existe. Isso é o moral da história.